Gálatas capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua vontade. Nós lhe pedimos que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria, que seja iluminado o nosso espírito pelo Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, para que ela fale aos nossos corações, e a Sua mensagem ela seja gravada no álbum da nossa memória e a nossa vida possa ser transformada dia a dia por ela, Pai. Senhor, esteja conosco, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que pedimos e agradecemos. Amém. Nós estamos chegando aí à reta final da carta de Paulo aos Gálatas. Nós já passamos por quase toda ela. É a carta que fala mais a respeito da graça de Deus. Paulo encarava uma reinstrução, reensinar a uma igreja que já havia sido ensinada a respeito da graça, mas por causa de uma série de falsos mestres que passaram por ali, coisa que nós podemos ver tranquilamente quando lemos ali o livro de Atos, especialmente seus primeiros capítulos, até o capítulo 15, especialmente os capítulos 14 e 15, o livro de Atos, ele vai nos relatar justamente de quando Paulo encontra aqueles irmãos ali em Gálatas, na sua primeira viagem missionária, e já naquele tempo mostrava alguns que ficavam tentando convencer aquela igreja de que ela não tinha o Evangelho. Talvez a gente não olhe dessa perspectiva em primeiro momento, mas quando alguém chega à igreja que já tinha sido alcançada por Jesus Cristo, que já tinha ouvido a mensagem da salvação, que já tinham crido no Evangelho de Cristo, e falam para eles que eles ainda não estavam completos, que eles precisavam ainda fazer mais alguma coisa, e naquele caso, eles tinham que ainda se circuncidar e se submeter à lei de Moisés. Eles estavam dizendo que a salvação deles estava incompleta. E é nesse sentido que Paulo escreve toda a carta, dizendo para eles: não, vocês não podem voltar atrás, vocês não podem se submeter, vocês não podem aceitar isso. E é aí que tem uma das frases, que é das frases mais fortes que nós encontramos no Novo Testamento, que é quando Paulo diz: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega um evangelho diferente desse, seja amaldiçoado. Então o evangelho ele é simples, e Paulo é simples naquilo que fala. Ele é bem conciso quando escreve isso aos Coríntios, na sua primeira carta, e diz lá no comecinho que ele pregava somente a mensagem da cruz. As palavras de Paulo aos Coríntios são: eu resolvi nada falar entre vocês além da cruz. Hoje, num tempo em que nós somos cercados de muitas mensagens, um tempo em que o Evangelho ele está cada vez mais na onda, né? Está na moda, vamos dizer assim. Diferentemente de algumas décadas atrás, hoje em dia o Evangelho ele tem um foco, ele tem uma moda que aparece aí, há paradas, marchas para Jesus, há músicas sendo tocadas em todos os lugares. Hoje em dia as pessoas, os músicos, eles se lembram das canções evangélicas. Há cantores aparecendo em todo momento em programas de auditório, entrevistas e tudo mais. E talvez nós não paremos para nos perguntar, coisa que com certeza Paulo faria aqui, olhando para a mensagem que ele traz aos Gálatas, será que isso realmente interessa ao Evangelho? Paulo ele vem falando sobre a graça e como eles estavam fugindo da graça, porque eles voltavam a se colocar debaixo de outros ensinamentos, de outras ordenanças,
de outros motivos e outras coisas. E é interessante que o reverendo Samuel Vieira, falando a respeito do livro de Gálatas, ele diz que a graça é algo que, quando nós começamos a compreender, ele quase nos leva a ter uma ideia de que nós podemos fazer qualquer coisa e não vai ter problema nenhum. Porque realmente a graça é algo que o coração humano ele tem dificuldade de compreender. Porque sendo salvos pela graça e não por nossas obras, sendo salvos unicamente pelo sacrifício e exortação de Cristo, unicamente pelo derramar do seu sangue na cruz, nós podemos pensar, então nada do que eu faço tem valor, nada do que eu faço pode acrescentar ou tirar coisa alguma, e é verdade. E aí nós podemos cair para o outro lado, no extremo, e começar a pensar, já que nada tem efeito, então não preciso fazer nada. Já que nada tem valor, não preciso fazer nada. É justamente aí que algumas pessoas não entendem a graça e se voltam contra a graça de Deus. Porque nós somos bombardeados todo o tempo dizendo, para você ir para o céu você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Volta-se à velha pergunta que eu já fiz aqui várias vezes desse púlpito: se você chegasse no céu hoje, aos portões dourados, e encontrasse Deus na entrada, e Ele lhe perguntasse por que eu deveria deixar você entrar no céu, qual seria a sua resposta? A tendência nossa, humana, é começar a querer apresentar o modo como nós temos vivido. Talvez não se for alguém que estivesse vivendo em um grande pecado, né? Vamos pegar ali um criminoso, um assassino, alguém que visivelmente pelos olhos do Evangelho, e não só pelo Evangelho, mas também pela visão da sociedade, fosse alguém deixado de lado, alguém que não valeria a pena, alguém que estava cercado de grandes males. Esse talvez não dissesse, mas a nossa tendência, quando nós fazemos alguma coisa certa, quando nós andamos uma vida assim tranquila, é começar a dizer, mas Senhor, eu não faço isso, eu não prejudico ninguém, eu não apresento aquilo, mas nada disso tem valor. Porque se não for pela graça de Cristo, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ter ajudado todos, você pode ter acabado com tudo, e Paulo escreve isso quando ele escreve no capítulo 13 de 1 Coríntios. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado em praça pública, ou dar todos os seus bens aos pobres. Se você não tiver o amor e a graça de Cristo, você não entra no céu. Quando Paulo ele bate tanto nesse ponto, para que não haja um momento em que aquela igreja olhe e diga, então não preciso fazer mais nada, e abandone qualquer prática correta, e entre no estágio ali de despreocupação total. Paulo escreve no capítulo 6, ele vai falar em primeiro lugar, nós meditamos na semana passada, sobre o salvar ou buscar alguém que estava perdido, a questão da oportunidade, do amor para com o próximo. Mas aqui, do versículo 6 ao versículo 10, ele vai falar sobre algo que é chamado, teologicamente, de a lei da semeadura. É um título que é dado para esse tipo de pensamento. Ele vai estar aqui, vai estar lá em 1 Coríntios, capítulo 9, vai estar em 2 Coríntios também, capítulo 9, nós lemos aqui na liturgia a respeito daquele que pouco semear, pouco também ceifará, foi lido na nossa liturgia. Mas aqui em Gálatas 6, de 6 a 10, Paulo vai falar dessa semeadura, e a semeadura ela tem alguns princípios, e são esses princípios que vêm nos lembrar, nós somos salvos sim pela graça, nós não precisamos de obra alguma, porque a palavra diz que não é por obras para que ninguém venha se gloriar em si mesmo, mas é preciso entender que uma vez salvos pela graça, uma vez que nós fomos feitos filhos de Deus, uma vez que Deus derramou seu sangue por nós, e nós estamos debaixo desse sacrifício, quem está debaixo desse sacrifício, ele tem uma vida transformada. E a Bíblia ela apresenta as obras, o que é chamado de boas obras na teologia, não como algo que vai lhe levar à salvação, mas como um sinal de que você recebeu esta graça. Ele está dizendo, se você tem isso, provavelmente você recebeu a graça. Se você não tem, avalie a sua vida, porque talvez você não tenha recebido esta graça. E Paulo vai falar dessa lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? Qualquer agricultor, ele vai saber, e os irmãos que conhecem aí, que já plantaram alguma coisa, ou conhecem alguém que planta, tem essa noção. O que é que acontece com a semeadura? Você joga a semente na terra, e ela vai crescer.
e ela vai produzir. Quem planta alho, ele vai lá e coloca um dente de alho ali no chão, e aquele dente ele se transforma em uma nova cabeça. Vai ter quantos dentes ali? Talvez alguém que planta já tenha contado algumas vezes para saber a média. Mas aqui quando eles falavam de trigo e cevado, e essas semeaduras falavam, produziu a 50, a 100 por um. Quer dizer, uma semente se transformava em 100 sementes. Uma semente se transformava em 50 sementes. Você pode pensar isso quando planta milho, né? Uma semente, um pé de milho vai dar espiga, a espiga vai dar quantos caroços? A semeadura é assim, você semeia e você colhe. Ela se reproduz, ela se multiplica. Mas a semeadura também, ele vai nos dizer que há um direcionamento. E aqui há 3 princípios que eu queria meditar aqui com os irmãos a respeito da semeadura. O primeiro deles é o princípio da reciprocidade. Palavra um pouquinho difícil, mas ele quer dizer que aquilo que vai, volta. Dentro da igreja, a reciprocidade é o que nós devemos uns aos outros. E Paulo ele vai trazer esse princípio da reciprocidade aqui, no primeiro versículo que nós lemos, o versículo de número 6. Ele estava falando anteriormente sobre amar ao irmão que teve algum problema, e aqui ele fala, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Paulo ele vai trazer o exemplo do princípio da reciprocidade aqui, trazendo na figura da liderança. Ele já havia falado a respeito dele entre os irmãos. Nós vamos encontrar várias vezes Paulo se lembrando disso. Quando nós dizemos amai-vos uns aos outros, quer dizer que o amor ele tem que ir e voltar. Muitas vezes o princípio da reciprocidade, do retorno aqui, do estarmos juntos, ele tem sido esquecido dentro da igreja, especialmente a igreja nos nossos dias. Muitas vezes pessoas esperam ser amadas, mas não querem demonstrar amor. Na lei da semeadura, o princípio da reciprocidade é: se você planta, você tem uma lavoura. Se você não planta, não vai nascer nada. Para você colher, você precisa plantar. Mas no princípio da reciprocidade, ele vai falar para nós que nós precisamos ter esperança uns nos outros, que nós precisamos devolver uns aos outros. Nós vamos encontrar aqui, quando Paulo fala a respeito de aquele que está sendo instruído na palavra, a gente pode lembrar de outros escritos de Paulo. Ele escreve, por exemplo, aos Romanos, lá no capítulo 15, versículo 27, ele dizendo: se os gentios são participantes das graças espirituais dos judeus, seria muito eles receberem graças materiais, os judeus receberem graças materiais dos gentios. Paulo em Romanos, ele está fazendo a coleta, ele fala para os irmãos: irmãos, vocês receberam a mensagem do evangelho que veio lá de Jerusalém. Agora Jerusalém está passando dificuldade, eles nos trouxeram a graça da salvação. Seria muito vocês participarem da coleta que nós estamos fazendo para atender à necessidade física daqueles irmãos que vos serviram espiritualmente. Paulo em 1 Coríntios ele vai se lembrar disso. Em 1 Coríntios ele vai estar mais ligado ao que está aqui no versículo 6, porque ele fala de liderança, e ele diz: aquele que planta, cumpre ele fazer na esperança de colher. Quando Paulo ele fala no versículo 6, se nós, aquele que está sendo instruído, faça participante aquele que o instrui, ele vai nos lembrar a mesma coisa que ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Quem é que planta sem esperar colher? Já viu alguém que chega e diz: você arrenda uma terra, daí falta 3 meses para você entregar, você vai plantar nela uma lavoura que leva 5 meses para ser colhida? A esperança, ela está no princípio da reciprocidade. Quando a palavra nos fala de amar uns aos outros, nós amamos o outro na esperança de sermos também amados. Isso está no coração do ser humano. O grande problema é que a igreja ela tem entrado no que é chamado por alguns de profissionalismo religioso. Nós vivemos tempos em que as pessoas esperam se servir da igreja, mas não servir a igreja.
Nós estamos frequentando igrejas como quem frequenta clubes. Nós assistimos pregações como quem assiste um filme para passar o seu tempo. Nós não temos voltado ao princípio bíblico de que no culto nós somos participantes do culto. Nós oferecemos culto a Deus. Quantas vezes dentro da igreja nós só nos servimos, nós só nos alimentamos daquilo que é oferecido, mas não colocamos nada em troca. A palavra de Deus nos chama a reciprocidade em todas as coisas. Ele chama a nós nos doarmos em relação ao tempo, nós nos doarmos em relação à ação. Quando nós vemos Paulo escrevendo aos Gálatas e lembramos daquilo que ele fez em toda aquela viagem, a reciprocidade que Paulo esperava daqueles cristãos em Gálatas é que eles vivessem o evangelho de forma plena, que eles desenvolvessem, assim como o próprio Paulo escreve aos Filipenses: desenvolver a vossa salvação. Mas no profissionalismo religioso nós não nos desenvolvemos, nós não continuamos parados, nós continuamos presos, nós continuamos exigindo dos outros que se faça o nosso trabalho. E Paulo ele vai bater nisso quando ele escreve o versículo 6, porque o versículo 6 ele traz principalmente o respeito com relação às autoridades. Lá em Hebreus 13,16 vai falar a respeito disso também. Ele está dizendo: se você está sendo instruído, e aqui ele falava daqueles que viajavam, aqueles que enfrentavam os perigos nas estradas, para poder transmitir o evangelho à igreja. Pense no tempo de Paulo, ele atravessa navios, ele passa meses na estrada, enfrentando bandidos, que havia muitos naqueles tempos, caminhando, se afadigando, para poder pregar o evangelho. E quando ele fala de reciprocidade, ele falava de um princípio básico, que existia ali em Atos, que era recolher, acolher aqueles que vinham transmitindo o evangelho. Jesus falou isso nos evangelhos, quando ele manda os seus discípulos, os 70, de 2 em 2, e ele diz: o trabalhador é digno do seu salário, dizendo: vocês vão, preguem o evangelho, espere que alguém o receba, não leva a bolsa, não leva alforje, porque aquele que prega o evangelho, vive do evangelho. Só que hoje em dia, o que se fala por aí nas igrejas, por conta de muitos testemunhos errôneos que são dados para alguns grupos, a máxima que o povo fica dizendo é que Deus não precisa de dinheiro. Quando ele não entra para o outro lado, né, que o pessoal dá aquele testemunho errado, o pessoal querendo arrancar dinheiro do povo por causa de Deus, ele vai dizer que Deus não precisa de dinheiro. Nós vivemos igrejas onde nós usufruímos daquilo que nos é oferecido pelos outros, abandonamos o princípio da reciprocidade. Hoje em dia não se anda sem dinheiro. Você tem um tempo, se nós temos luzes acesas sobre nossas cabeças, se nós temos bancos, se nós temos qualquer coisa, tudo isso ele custa alguma coisa. Mas nos tempos de hoje a reciprocidade ela tem estado difícil, porque nós queremos receber, mas nós não queremos contribuir com aquilo que nos é oferecido. Paulo não vai nos falar: olha, é colheita, é sementeiro, é reciprocidade. Aquele que recebe o serviço sagrado, ele oferece no serviço sagrado. Aquele que é abençoado com bens espirituais, ele abençoa com bens materiais. Aquele que recebe a palavra da salvação, ele abençoa aquele ao qual ele entrega com também os seus bens materiais. E Paulo está falando isso claramente no versículo 6. Se você está sendo instruído, faça participante das bênçãos que você tem, aquele também que o instrui. O segundo princípio é o princípio da similaridade. Nós temos aí o versículo 7 e 8, quando ele vai falar: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Esse versículo de número 7, ele ser central em todo o texto. Nós estamos usando ele aqui no segundo princípio, mas ele tem ligação com todos os outros. Diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Para quem você está semelhando? Quem você deposita semente? Aqui é muito simples isso aqui. Você não pode esperar colher feijão se você plantou milho. Não dá para colher arroz se você planta soja. Isso é simples, qualquer agricultor sabe disso. Mas espiritualmente nós temos nos feito de ignorantes. Porque a gente semeia uma coisa e quer colher outra. A gente semeia agravo, a gente semeia brigas, nós semeamos discussões, mas queremos colher atenção. Nós semeamos descaso com a palavra de Deus, mas queremos colher a colhida na igreja. Nós semeamos preocupação com o mundo, mas queremos ser abençoados por Deus. Paulo está dizendo, o que você semeia é aquilo que você colherá. E uma das máximas que é sempre trazida em Gálatas é a carne contra o espírito. Ele vai dizer, se você semeia na carne, você vai colher na carne. Se você semeia no espírito, você vai colher no espírito. No que é que nós temos semeado? Na sua vida, o que você tem semeado? Qual o seu esforço? Para onde vai o seu tempo? Nós precisamos olhar muito bem para a nossa vida. Nós queremos andar com Deus, mas o nosso tempo ele não é oferecido para Deus. Nós queremos as coisas de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não abençoamos as coisas de Deus. Toda a nossa preocupação ela está no nosso dia a dia. Toda a nossa preocupação está com os nossos negócios. Toda a preocupação está com os nossos trabalhos. Toda a preocupação está com a nossa família, mas nós não semeamos para Deus, mas nós queremos toda a atenção de Deus. Nós temos todo esforço para fazer uma série de coisas, mas quando as coisas são para Deus, como é difícil. Nós temos disposição para ir para um monte de lugares, mas quando é para fazer as coisas de Deus, as coisas são completamente diferentes. Na minha vida cristã eu já vi muito disso. Quando é para você ir a um lugar de diversão, quando é para você participar de algo que agrada o seu coração, quando é para você andar com seus amigos, todo mundo dá um jeito de estar no lugar. Agora, quando é para fazer o trabalho de Deus, nós esperamos que alguém venha nos puxar, nós esperamos que alguém se disponha a nos carregar quase que no colo, para dizer, vem meu irmão, vamos fazer o trabalho de Deus. E depois de tudo isso, a gente espera que Deus ele seja completamente benevolente. A gente espera que Deus ele nos abrace e Ele faça tudo por nós. Nós queremos colher de Deus, mas não queremos semear para Deus. Deus, Ele só exige de nós pequenas coisas na palavra. Ele pede de nós um dia em 7, e nós não lhe oferecemos. Ele pede de nós uma pequena parte daquilo que nós recebemos, mas nós nos recusamos em dar. Ele pede de nós um pouco de disposição, mas nós não colocamos ela diante do altar do Senhor. Ele pede de nós que nós nos consagremos, mas nós preferimos qualquer outro lugar ao estar na presença de Deus. A nossa limitação é tanta e tamanha que a gente ainda vive muitas vezes esperando só oferecer 2 horas por semana para Deus e acha que isso está tudo muito bem. Paulo diz, aquilo que nós semearmos, é isso que nós vamos ceifar. Pense, você está plantando uma lavoura, você vai jogando feijão nela, e aqui e acolá você joga um caroço de milho. O que é que você vai colher? Vai colher feijão ou milho? Você vai colher feijão. Na nossa vida nós semeamos as coisas físicas, carnais, e nós semeamos as coisas espirituais. Só que nós temos semeado em abundância para a carne, nós temos semeado em abundância para o mundo, nós temos semeado em abundância para as nossas coisas e os nossos desejos, e jogamos de vez em quando uma semente para Deus. E a gente quer ser abençoado. E quando a gente enfrenta um problemazinho, quando a gente tem uma dificuldade, quando uma daquelas amizades, sabe, que você cultiva elas tanto, está com elas muito mais do que nas coisas de Deus, ela briga com você e você começa a se achar desesperado. Só que você não se pergunta, aquele que não me decepciona nunca, o que é que eu estou fazendo com ele?
Nós precisamos semear, e é por isso que Paulo começa o versículo 6 dizendo: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Zombar aqui é como quem torce o nariz do outro. Há muitas pessoas que zombam de Deus, há muitas pessoas que zombam diante da palavra de Deus, e acham que vão passar impunes por conta disso. E a palavra ela ainda vem nos dizer: irmãos, vamos abrir os nossos olhos, porque nós temos pisado em terreno difícil, nós temos andado em caminhos tortuosos, e a palavra ela chama a nossa atenção dizendo: ainda é tempo de corrigir. Mas não vos enganeis, de Deus não se zomba. E Paulo termina o versículo de número 8 dizendo: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas você tem semeado para o céu? Ou tem semeado para o mundo? Para onde você quer ir? O terceiro ponto, o terceiro princípio, é o princípio da continuidade. Versículo 9 e 10 nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo ele é recorrente nesse tema aqui, que ele está terminando aqui: principalmente os da família da fé. Nós temos nos esquecido disso. Paulo ele não fala só aqui em Gálatas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele vai falar de fazer o bem, mas principalmente aos fiéis. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer principalmente os da própria casa. Ele tem um foco, ele está dizendo: não vamos deixar de fazer o bem para todo mundo não, mas principalmente ele vai colocar os da família da fé. Por que Paulo fala principalmente os da família da fé? Ele está falando aqui para uma igreja que tem enfrentado uma série de dificuldades, uma igreja plantada no meio do mundo pagão, em pequenas comunidades, cidades que não conheciam a Deus, cidades onde os judeus, em algumas delas, eles eram mais ou menos desconhecidos, onde a cultura da cidade costumava sempre estar oprimindo os cristãos, por serem impuros e se recusarem a participar daquilo que o mundo pagão tinha a oferecer. Então Paulo diz: o amor ao próximo, ele é o centro da lei. Mas quem é o próximo? Nós gostamos de pegar a parábola de Jesus, que ele estende o próximo a todos, principalmente aqueles mais ruins que nós conhecemos, as pessoas que nós mais temos alguma coisa de contrário, as pessoas com quem nós não nos damos bem, dizendo: esse também é o seu próximo. Mas quando ele fala de amar o próximo, ele vai dizer e trazer a família da fé na ponta da lança. Porque se a igreja ela não tem amor pelos seus, como ela permanece unida? Como ela vai ter reciprocidade se ela não aprende a amar dentro uns dos outros? Como é que nós vamos andar como comunidade se a gente não aprende a conviver uns com os outros? Quando nós falamos a respeito de amizades, e essa é uma citação do reverendo Emílio Garofalo Neto, ele diz o seguinte: muitas vezes nós temos muitas amizades, mas eu me pergunto, quantas amizades você tem dentro da igreja? Não há impedimento nenhum que você tenha amigos em todos os lugares, mas é estranho quando o cristão, ele sempre tem amigos fora, mas nunca tem dentro. Isso indica que nós não estamos investindo naquilo que a palavra nos exorta, quando ele diz principalmente os da família da fé. Não precisa ser a maioria, não precisa ser muitos, mas nós precisamos ter comunhão uns com os outros. A reciprocidade que a gente falou do primeiro ponto, ele fala de dentro da comunidade da igreja. E eu acho interessante isso, porque falando alguém numa igreja grande, ele fala dessa reciprocidade, dessa amizade, também dá aquela abertura de dizer: nós estamos na comunidade, às vezes, num grupo, mesmo um grupo pequeno, nós não temos amizade com todo mundo do mesmo jeito. Há pessoas que são mais chegadas que outras, mas é importante que nós estejamos dentro, junto com essas pessoas.
Quando ele fala principalmente da família da fé, ele fala: se a gente não consegue nos dispor a fazer o bem, a procurar o bem daqueles que estão sentados ao nosso lado, buscando ao mesmo Deus, louvando ao mesmo Deus, com o mesmo propósito de salvação, por que nós conseguimos fazer para fora? Por que nós conseguimos tanta similaridade com aqueles que são de fora e tão pouca com as que são de dentro? Talvez isso seja a explicação porque as nossas comunidades, em muitos lugares, têm estado dispersas, que as igrejas já não mais como antigamente, têm no seu ciclo de amizade os irmãos uns com os outros. Nós vemos muitos crentes com seus grupos para fora, com seu foco para fora, todo o tempo para fora, para fora, para fora, e não estão vendo que eles caem em tudo aquilo que Paulo está dizendo aqui. Eles têm semeado para fora, têm andado para fora, têm cultivado fora, mas querem colher dentro. E aí Paulo, quando ele dá esse direcionamento, quando ele afunila e fala principalmente os da família da fé, ele chama a nossa atenção para a continuidade, porque o versículo 9 ele diz: não nos cansemos. Um velho pastor já dizia: você começar qualquer projeto na igreja não é difícil, não é complicado. Complicado é você dar continuidade a esse projeto. Você começar alguma coisa não é fácil, está todo mundo ali, todo mundo anima. Nós vemos isso o tempo todo. Ele vê sobre nós. Você diz: olha, vamos começar isso. E aparece um monte de gente, todo mundo animado. 1 mês, 2 meses, 3 meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, quantas pessoas ficam? O que nós começamos de um jeito no começo do ano a fazer na igreja, a gente consegue chegar até o final do ano fazendo do mesmo jeito? Onde é que está o nosso ânimo? Nós temos sido acostumados a grandes booms, a movimentos. Parece que a gente está acompanhando aquilo que acontece nas redes sociais. De repente o sucesso é esse, a música é aquela, a roupa é essa agora, e o grande famoso que era há 5 meses atrás, agora ninguém mais lembra quem ele é. A gente vive um tempo de relacionamentos voláteis. Isso é construído na sociedade não de agora, mas há anos atrás isso já começa. De pessoas que se relacionam por um momento. Os jovens se encontram e se separam em pequenos momentos. Nós temos amizades que acontecem de repente. Sempre é tempo de ter aquele novo melhor amigo da infância. Mas nós não estamos acostumados com continuidade. O meu viver diário, isso é um princípio meu. Eu considero que muitas vezes nós esmorecemos, porque a gente sempre quer começar correndo. Nunca nós queremos começar caminhando. Isso está na sabedoria popular. Você pode ir lá na sabedoria chinesa. Os budistas eles vão dizer: ó, você quer ir rápido, vá sozinho. Você quer ir longe, vá acompanhado. Nós precisamos pensar muito bem nisso. Nós temos feito grandes esforços, mas com pequenos momentos. Nós não temos conseguido caminhar. E aí você olha para a Bíblia e pensa: o que é que a Bíblia fala sobre a vida cristã? Ela compara com o quê? Ele vai comparar a vida cristã com a caminhada. Não é com a caminhada, ele não compara com uma corrida. Paulo ele vai comparar em um certo momento com a corrida, dizendo que você tem que acompanhar aqueles que vão à frente. Mas ele vai comparar, a maioria das vezes, com a caminhada. Ele vai falar de caminho, de andar junto. Ele vai comparar a vida cristã com a construção. Sempre a Bíblia ela vai comparar a vida cristã com coisas que se fazem devagar, calmamente, mas tem que ser feito com continuidade. No processo de salvação, a própria santificação, ela é uma caminhada passo a passo, degrau a degrau. Não é algo que você corre e resolve e já era. Porque ele quer dizer que nós precisamos continuar andando. Se a vida está difícil, continue andando. A gente pode até pegar uma frase de um desenho, de um filme infantil de algum tempo: continue a nadar. Continue andando. Está difícil? Continue andando.
Você não precisa fugir. E aí eu vou pegar uma frase de um outro autor, um poeta, um trecho da música do Kim. Ele diz o seguinte: para que fugir, se os problemas sempre vão amanhecer com você? Nós precisamos olhar para a Bíblia. Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque ao seu tempo ceifaremos. Quem é que planta e quer colher com 2 semanas? E é interessante, as plantações muitas vezes elas são rápidas. As colheitas elas vêm dependendo 40, 60, 90 dias. Agora você planta uma árvore. Quanto maior a árvore, mais tempo ela leva para crescer. Quanto mais maciça for a árvore, mais tempo ela leva para crescer. Você tem árvores aí que crescem rapidamente em poucos anos, mas você sabe que aquela que você encontra lá no meio da mata, tronco grosso, raízes robustas, que vem os ventos, que aguenta o peso, aquela ali levou muito e muito tempo para crescer. Mas nós queremos colher como quem colhe bambu. Nós queremos colher como quem vê crescer uma colheita de uma hortifruti qualquer. Nós queremos que a vida cristã, que é comparada a árvores no Antigo Testamento, como a oliveira, que é uma árvore que pode viver mais de 300 anos, 400 anos, tem relatada delas com mais de 1000 anos, mas nós queremos viver ela como se fosse um pé de alface, que você planta e em pouco tempo ele já cresce e já está pronto para ser colhido. Paulo diz: não nos cansemos. E quando ele fala não cansar, é porque o cansaço vem, porque é algo contínuo, porque é algo demorado, porque a nossa vida ela não passa tão rápido aos nossos olhos. Mas ele diz que no tempo nós colheremos. Mas há uma pequena palavra que aparece no final do versículo 9 aqui, que ele termina com uma pequena palavra: desfalecermos. Nós colheremos se nós não desfalecermos. E aqui Paulo já adianta o que é a vida cristã lá no final. Nós precisamos continuar. A continuidade ela é importante. Nós precisamos andar, nós precisamos prosseguir, nós precisamos ter vontade, nós precisamos renovar as nossas forças. Nós precisamos refletir as palavras o salmista, quando ele diz que mais os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós precisamos esperar no Senhor, nós precisamos renovar as nossas forças. E nos princípios da semeadura e da colheita, nós precisamos saber que para colher há um tempo a ser esperado. O agricultor ele não joga semente na terra todos os dias. O agricultor, ele não ara a terra todos os dias. Cada coisa tem o seu tempo determinado. Há o tempo de arar, há o tempo de adubar, há o tempo de plantar, e há o tempo certo, há o tempo de colher. E nós precisamos estar atentos, porque comparando com isso, Paulo nos apresenta a vida cristã também dessa mesma forma. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Que o que determina o que nós vamos colher não são as pessoas que estão ao nosso redor. O que determina qual vai ser o fruto que nós vamos ter não são os irmãos que estão sentados ao seu lado na igreja. Quem determina o que nós vamos colher não é a atitude do pastor à frente da igreja. O que determina o que você vai colher é aquilo que você tem plantado. Então nós precisamos olhar, porque às vezes você planta, às vezes pode até dar errado alguma coisa, mas é preciso insistir, é preciso esperar, é preciso continuar, porque ao seu tempo, se nós não desfalecermos, se nós permanecermos fiéis, nós colheremos. E colheremos o que? Paulo fala no final do versículo 8, porque ele diz que aquele que colhe do Espírito colherá vida eterna. Então, ao tempo nós colheremos a vida eterna, mas Paulo nos diz: se não desfalecermos. Irmãos, a palavra de Deus, ela se apresenta para nós,
ela faz essas comparações, ela traz esses princípios, não com a forma de nos espezinhar, como alguns julgam ser. Alguns olham e refugiam-se da palavra de Deus, se escondem dela, quando ela começa a falar aos seus corações, e perdem a oportunidade de poder colher de Deus. Quando a palavra ela vem confrontar os nossos erros, ela não está querendo nos humilhar. Quando a palavra apresentada, ela mostra que o nosso caminho, aquilo que nós estamos semeando está errado. O objetivo dela não é fazer com que nós desistamos de tudo, mas é dizer, vamos corrigir. Olhe bem para o que você está fazendo. Olhe bem para como você está plantando. Tem que fazer como um agricultor, que muitas vezes ele chega e no começo de carreira, sem muita experiência, ele planta alguma coisa na terra e aquilo não produz. O fruto, a semente fica pequena, as plantas queimam, acontece uma praga ou qualquer coisa no sentido. Se ele é alguém pessimista, ele vai dizer, não, nada dá certo nesse lugar. Mas se ele é alguém otimista, ele vai olhar e vai procurar, o que é que foi feito errado? O que é que está faltando na terra? Por que veio essa praga? O que é necessário para corrigir isso? E ele vai corrigir tudo aquilo e depois vai fazer de novo. E aí ele vê o fruto do seu trabalho rendendo, ele vê aquilo sendo produzido. A palavra de Deus, ela nos chama a atenção para nós sermos como o segundo caso. Seja como alguém otimista. Quando a palavra ela chega e aponta os nossos caminhos errados, ele está dizendo, volte lá, dê correção ao solo, veja se a irrigação não está ruim, veja o tipo de semente se não está errado, veja se você não selecionou direito a sua plantação, faça as correções e você vai colher. Quando Paulo nos fala e nos traz a lei da semeadura e da colheita para a nossa vida espiritual, ele está dizendo, olhe para a sua vida, se não está condizendo com as recomendações do apóstolo, volte, faça a correção, ajuste o curso, ajuste o caminho, tome nova direção, para que você possa colher vida eterna do Espírito Santo. Então, nós possamos meditar nisso no nosso coração. O que é que Paulo tem nos apresentado aqui? O que ele tem falado conosco? Quais são as coisas que ele apontou? Do que foi falado aqui, o que na sua vida você sentiu que parecia que não estava realmente condizente com o que a palavra estava dizendo? Não esconda, não enterre, não deixe para trás, mas assim como a palavra fala, volte, dê correção, comece de novo, ajuste o seu passo. Deus nos chama aqui para que nós possamos exortar uns aos outros, para que possamos colher vida eterna na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine, Senhor. Tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, tudo aquilo que foi levantado, que o Teu Santo Espírito, Ele possa trabalhar cada alma, cada coração aqui, Senhor. Que ao chegar em casa, cada um possa voltar a palavra, assim como aqueles de Bereia, e conferir e se sentir tocado no coração, que Teu Espírito Santo possa dar entendimento a cada um, para que da palavra ele possa olhar e confrontar a sua própria vida. Ó Senhor, nós não temos autoridade dentro de nós mesmos para tentar dizer qualquer coisa, mas toda autoridade provém de Ti, Pai, e que essa autoridade ela possa fluir das linhas da Tua palavra aos nossos corações, para nós aprendermos qual semente jogar, como plantar, o que semear, para que possamos colher não coisas para a nossa carne, mas possamos colher do Espírito para a vida eterna, Pai. O Senhor nos abençoe, nos guarde, que seja conosco. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que pedimos e agradecemos. Amém.